você vai contratar alguém. Então, eu não falo culpado, mas o responsável, na maioria das vezes, é você. Você vai montar uma equipe harmoniosa, coesa, cúmplice de um mesmo projeto, de um trabalho, no melhor sentido de se falar, né? E aí é o discurso que muitos empresários têm, né? O investimento no funcionário, que é o seu maior patrimônio, ele vai compensar através do retorno da produção tua. Olá pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Lopescast, esse segundo episódio dessa segunda temporada. Nós estamos aqui com uma pessoa especial que vai compartilhar um assunto aqui muito interessante, né, que está deixando os empresários de cabeça em pé aí, né, essa nova implementação da NR1. Nós trouxemos aqui para falar um pouquinho sobre isso, uma pessoa que é especialista nisso, que trabalha, né, já trabalhou em multinacionais, com segurança do trabalho, é contador de formação também. Enfim, seja muito bem-vindo, Garcia, ao Lopescast. Eu agradeço o convite, Felipe. É uma honra estar aqui nesse momento, podendo discutir um assunto tão interessante. E nós esperamos atender às necessidades que esse podcast exige, em termos de informação e esclarecimento. É isso aí. Pessoal, já se inscreva aí no Lopescast, porque ao se inscrever no nosso canal, todos os vídeos novos que nós colocamos diariamente aqui no nosso canal, você recebe de primeira mão, tá bom? Esse podcast aqui é para empresários, donos de pequenas, médias empresas, gestores, você que é líder. A gente fala sobre alta performance e as orientações, né? E a gente te orienta sobre aquilo que é mais novo no mundo dos negócios. E assim como o Garcia falou, nós vamos, né, nesse podcast aqui, a fim de orientação para você que não sabe, né, você que é líder, que trabalha no RH de uma empresa, você que é dono de uma pequena, média empresa, né, se você não sabe o que é a NR1, essa nova mudança que teve, né, nessa norma, nós estamos aqui para te instruir e dizer como que você deve aí dar os seus primeiros passos para implementar, né, essa mudança que é importante, que houve na NR1, e que você saia daqui, né, mais tranquilo, acredito eu, né, daquilo que você tem que fazer. Garcia, mas diz pra gente aí, né, para as pessoas, os leigos que estão aqui nos ouvindo, né, o que é NR1? O que é NR1? Qual é essa nova mudança que teve na legislação? Como que isso afeta o dono de uma pequena, média empresa? O que o dono de uma pequena, média empresa, ou um líder gestor, precisa saber sobre? Bom, Felipe, essa norma regulamentadora número 1, ela já existe a partir de 1978, né, pela portaria 3.214, que implementou 28 normas regulamentadoras para poder definir parâmetros para implementação, avaliação e implementação de medidas de controle e proteção para o exercício de uma atividade qualquer dentro de um posto de trabalho. Ela foi criada em função, essas normas foram criadas, inclusive a NR1 na época, foi criada em função do alto índice de acidentes de trabalho que havia no exercício dessas atividades. O NPS, como gestor de uma situação entre que você ter que receber o acidentado, o afastado e arcar com esse custo, notou um aumento muito grande nos afastamentos por causa de acidente de trabalho. E através dessa portaria normatizou, através dessas 28 normas, os segmentos sociais e produtivos, para poder estabelecer, através das características de cada atividade, os riscos que ocorriam, né, e as medidas de proteção que tinham que ser implantadas. A NR1, especificamente falando, ela vem mais trabalhar em cima disso, a implementação, né, o mapeamento, a implementação e a implementação de medidas que você possa visar e proteger a condição laboral do funcionário, não só no aspecto físico, mas agora também através do psicossocial, do emocional dele, né? O que acontece? A gente percebe muito claramente o seguinte, no exercício da atividade, você tendo um funcionário trabalhando de forma saudável emocionalmente, vai refletir em todo o canal produtivo, em todo o setor produtivo, no final da ponta, e a gente vai perceber o ganho que o empresário tem isso, né? Você trazer uma condição de equilíbrio, de serenidade, valorizando essa atividade para que o funcionário possa se sentir mesmo amparado, acolhido e poder produzir o seu melhor. O custo que isso traz para a empresa
É só apenas mais um risco que é agregado a esse tipo de situação, porque já existiam outros cinco que estavam sendo analisados. Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidente, e agora o psicossocial. Embora o Ministério do Trabalho, recentemente, a questão de dias, está definindo, e talvez até tenha definido já, deve sair uma portaria definindo isso, que eu procurei e não encontrei, um adiamento, a gente tem que considerar que fatalmente isso vai chegar. E nós precisamos pensar que deixar para a última hora para poder resolver uma situação pode trazer sérios riscos para essa organização, né? Em termos administrativos, financeiros, porque ela chegou, ela vai chegar. Não é porque talvez tenha sido adiado que ela vai ser deixada de lado indefinidamente, né? Ou podemos considerar que nós precisamos deixar para a última hora para poder organizar isso, né, Felipe? Garcia, então, me corrija se estiver errado, NR1 é uma lei já, uma norma, né, regulamentadora aí das práticas aí, né, que previne riscos, né, no ambiente laboral de trabalho, que já existe desde 1978, é isso, né? 1978. E agora, no ano de 2024, ano passado, foi publicado que haveria uma nova mudança na lei, né, com a implementação também dos riscos psicossociais, que são riscos emocionais ligados ao trabalho. E como até então, né, nós também estávamos respaldados aí, em notícias do Ministério do Trabalho, que é o órgão competente para isso, que fala que toda empresa, né, seja ela pequena, média ou grande empresa, exceto aquelas que não têm funcionários, né, a nível CLT, né, microempresários, enfim, MEIs, isso. E que essas empresas deveriam começar a implementação, né, estar adequada, na verdade, agora a partir do dia 26 de maio. Só que a notícia, né, que foi colocada mais recente no portal mesmo do Ministério do Trabalho, é isso, né? Isso. Que tudo indica que vai ser prorrogado isso por mais um ano, ou seja, né, isso possivelmente, né, isso não veio sair, né, da norma, mas apenas foi prorrogado. Então, tudo indica que você, dono de pequena e média empresa, vai ter que implementar, só que você tem mais um período de um ano aí para pensar nessa adequação, né? Exatamente. Vai ser mais um ano de folga, mas isso não quer dizer que vai chegar no ano que vem, possivelmente vai ser prorrogado, porque o Ministério do Trabalho vai desenvolver mecanismos que vão visar que, chegando em 26 de maio de 2026, vamos dizer assim, vai ser implantado fatalmente, porque desse ano até lá, esses mecanismos já estarão em vigor e vai se definir mais claramente como serão levantados esses riscos, as avaliações que serão aplicadas, entendeu? As ferramentas que serão utilizadas para chegar a um acordo com esse levantamento, para se mapeando isso, colocar num documento hábil, né, que é o PGR, e o PGR, sendo um instrumento de levantamento de riscos, ele vai ser a base para você estabelecer junto ao PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, os parâmetros para o médico do trabalho definir que tipo de exame que ele possa fazer, de avaliação que ele possa fazer nos seus exames, nos seus ASOS, né, os atestados de saúde ocupacionais, para poder constar esses riscos psicossociais. Lá no PGR, que é um documento inerente a toda empresa que tem um funcionário, né, quem está dispensado disso apenas as MEIs, né, e aquelas microempresas de risco 1 e 2, cujo risco seja inexistente, faz uma declaração de inexistência de risco e está regular com a Receita do Ministério do Trabalho. Mas, via de regra, a maioria esmagadora vai ter necessidade, tanto o pequeno quanto o médio empresário, o grande não precisa nem se falar, é fatal que isso aconteça, de atender essa necessidade dessa norma na sua plenitude, porque vai haver um acompanhamento mais específico. Hoje, a Receita, tanto a Receita, os órgãos e instituições de governo, tem mecanismos cada vez mais aperfeiçoados para o rastreamento de situações irregulares e, de uma certa forma, isso vai chegar a bom termo, talvez, e eu acredito até que talvez não, com certeza, a partir daqui a um ano, se for realmente confirmado que vai ser prorrogado, essa implementação ela vai fatalmente ocorrer. Garcia, eu vejo essa nova implementação, como a gente falou aqui há pouco, ela pega pequenas, médias e grandes empresas. E eu vejo que existe um distanciamento de uma grande empresa para médias e pequenas empresas. Por que existe esse distanciamento, Felipe? Porque uma grande empresa, vamos falar de uma multinacional, ela tem, né, seus departamentos, ela tem financeiramente condições, né, para ir lá e implementar, se adequar o mais rápido possível.
né? Então, ela não vai ser pega de surpresa. Agora, as médias e pequenas empresas, geralmente é o dono de uma empresa que está ali na frente da empresa, cuidando de todos os setores, todos os departamentos, né? E por que a gente brinca? A gente brinca não, na verdade é o discurso do próprio empresário para a gente, né? A gente visita muitos empresários no dia a dia, conversamos com empresários e eles falam, nossa, é mais uma coisa agora para me dar dor de cabeça, né? Para me deixar de cabelo em pé. Porque, de fato, ele se sente sozinho. É muito solitário o dono de uma pequena, média empresa ali no seu habitat, né? Ele tem que cuidar das vendas, comprar, cuidar do seu financeiro, cuidar dos seus funcionários, do seu time. E agora, né, ele tem que cuidar de mais uma coisa. E aí é o discurso que muitos empresários têm, né? Agora eu vou ter que... Pode ficar tranquilo. Agora eu vou ter que cuidar agora da ansiedade do meu funcionário, do meu espaço de trabalho. Então, assim... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é a tua percepção, qual é a percepção que... E aí é o discurso que muitos empresários têm, né? Agora eu vou ter que... Pode ficar tranquilo. Agora eu vou ter que cuidar agora da ansiedade do meu funcionário, do meu espaço de trabalho. Então, assim... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é a tua percepção, qual é a percepção que o empresário, o pequeno e médio empresário tem que ter, né, a nível de instrução, não só de instrução que nós estamos, né, instruindo aqui, né, mas como que ele deve enxergar isso, né? Como que ele deve começar a enxergar essa nova implementação que vai ter que ser feita possivelmente para o próximo ano, 2026? Bom, o que a gente percebe, Felipe, é o seguinte, vamos falar de duas realidades então. Se você pegar uma grande empresa, uma multinacional, cuja realidade você comentou aqui, comercial, empresarial, financeira, esse contexto da NR1, essa exigência já faz parte, porque, entre outras coisas, para continuar concorrendo a pé de igualdade ou ter algum tipo de vantagem, ela vai trabalhar uma avaliação em termos de certificações que são cada vez mais exigidas para essa concorrência, e dentro dessas certificações, esse tipo de comportamento com a segurança do funcionário, em todos os aspectos, é vital, né? Para determinar o ganho de algum tipo de concorrência. Essa realidade ainda não existe, evidentemente, do lado do médio e do pequeno empresário, né? A necessidade dele de sobrevivência, em termos da realidade que ele vive, é muito diferente de uma multinacional. O que eu aconselho, o que eu tenho percebido realmente, que seria necessário esse microempresário, esse proprietário de empresa de pequeno porte, é que ele começar a observar a necessidade dele readequar a forma dele dimensionar o seu quadro, o seu organograma, para poder atender algum tipo de esquema que possa vislumbrar, dentro desse propósito, um caminho de pessoas qualificadas e departamentos qualificados mesmo dentro de uma pequena ou média empresa, que possa atender e correr atrás dessa luz no fim do túnel, que é trabalhar junto às exigências que o governo tem nesse campo, para ele poder também começar a se destacar no mercado de trabalho dele, porque essa é uma tendência que veio para ficar. Garcia, a gente comenta, né, a gente estava comentando, né, anteriormente, né, em outros dias, tudo é um nível de percepção das coisas, como que a gente enxerga as coisas, né? A gente pode enxergar essa garrafa meio cheia ou meio vazia. Exato. E eu comentava que eu já passei, né? E eu acho importante colocar aqui, eu estudei na Unesp em Rio Claro, no Laboratório de Psicologia do Esporte, que inclusive é um dos melhores laboratórios, né? Quando se fala em Psicologia do Esporte do Brasil. E lá eu aprendi uma coisa muito forte, que ficou muito claro para mim. Não basta olhar o atleta a nível técnico, a nível tático. Nós temos que começar a olhar o atleta a nível psicológico, também nível físico. Então se falava muito atleta a nível tático, técnico, agora se começou a se falar muito físico, e também há algum tempo já, muitos anos, começa a dar atenção para o psicológico do atleta. Inclusive muitas empresas, né, clubes de futebol não é obrigatório, mas quase todos a nível de Série A, né, tem uma psicóloga lá dando um respaldo, né, para os atletas, porque eles entendem que a performance ela perpassa por essas 4 esferas importantes. Eu acho que a nível laboral, empresarial, também não é diferente. Quando a gente começa a olhar para o lado psicossocial, e aí eu já quero transferir isso, né, para a prática, que nós estamos falando aqui psicossocial, tem empresários que falam, mas o que é psicossocial? De repente estão procurando no Google agora. Vamos falar, né, o que é um risco psicossocial na prática.
Poxa, de repente o seu funcionário está sendo tensionado por um líder muito tóxico, não só o líder, mas colegas de trabalho. De repente são metas, né, exageradas, sobrecarga de trabalho. Tudo isso são riscos psicossociais. E isso afeta a performance do teu funcionário. E aí, por que uma empresa ela é criada? Obviamente que uma empresa ela nasce de um sonho, de um propósito. Pelo menos se as empresas não... Né, algumas empresas não nascem assim, deveriam nascer a fim de um propósito. A segundo plano, ela nasce para ter dinheiro, né? Lucro, resultado, enfim, performance. Então você consegue atingir uma performance quando você também trabalha essa esfera psicossocial do seu funcionário. Só que a percepção, e aí vem a garrafa meio vazia, meio cheia, a percepção que o dono de uma pequena e média empresa ou gestor tem é o quê? Poxa, isso aqui vai vir para me ferrar. Não, você de fato pode olhar ter essa percepção que isso vai vir para te ferrar, ou você pode entender que isso, de uma certa maneira, né, vai vir te ajudar. Vai te dar mais trabalho, porque vai te tirar da zona de conforto. Você está fazendo 10 atividades, 15 atividades no teu dia a dia. Agora é mais uma. Então isso vai te tirar da zona de conforto. Você vai ter uma demanda de trabalho maior. Só que no final do dia, você não quer lucro, você não quer resultado, isso vai te trazer lucro e resultado. Porque quando você começa a ajudar a olhar para esses quesitos psicossociais, emocionais do teu colaborador, e se for feito alguma coisa para que isso possa, né, mitigar esses riscos, obviamente que vai aumentar a performance do colaborador, né? Então, assim, eu acho que a percepção que o pequeno e médio empresário tem, ou o gestor tem que ter, é essa percepção do que nós vamos nos implementar, nos adequar, né? E isso vai vir para nos ajudar. Talvez isso vai ser... A gente vai ter que custear, a gente vai ter que gastar um dinheiro com isso, vai investir com isso? Vai! Você vai acabar investindo, né? Tempo, dinheiro, porém vai te trazer mais retorno. Pelo menos é dessa maneira que eu vejo. Eu vou te falar uma coisa. Eu tinha um patrão que ele falava assim, muitas vezes a gente faz questão de um torresmo e perde um capado, né? Por quê? Porque falta visão para a gente poder entender, dentro desse contexto, o que é essencial para você manter um negócio funcionando a pleno vapor e atendendo às necessidades e os objetivos de ter uma qualidade que possa te auxiliar na tua concorrência. Se você pegar uma empresa de grande porte, uma multinacional, com muitos funcionários, atentos a essa realidade, e como tudo na vida é uma questão de lucro, de dinheiro, de retorno financeiro, a realidade empresarial ela exige isso, ninguém está contestando isso. Não se quer dizer que você não vai poder mais exigir do funcionário algumas obrigações que você, naturalmente, aquele cargo exige. Não se trata disso. É que se a gente analisar pela ótica da segurança do trabalho, além desse risco, a gente comentou antes, se você pega um risco físico, de ruído, por exemplo, qual que é a necessidade dentro desse risco? Especificamente falando só desse, tá? Na parte física. É você avaliar nesse posto de trabalho o tipo a quantidade de decibéis que está exposto e você tem uma tabela para poder jogar e estabelecer se esse risco ali é potencial ou não, qual o dano que pode provocar as medidas de prevenção que você pode implantar para poder minimizar ou diminuir esse risco existente. Então, se estuda a colocação de um protetor auricular, de um protetor de concha, conforme a necessidade, visando o quê? Manter íntegro o sistema auditivo daquele funcionário. Se você vai para o risco químico, biológico e ergonômico, todos eles têm um viés central que você vai ter que dedicar. No rasgo, por exemplo, no químico, ele está sujeito a tintas, a produtos de tóxicos que podem estar expostos, entendeu? Então você tem toda uma estrutura em volta disso para poder prevenir e o funcionário não ficar exposto. O biológico, se você tem parasitas, fungos em determinadas situações, tipo você vai limpar uma caixa d'água, um esgoto, alguma coisa, você tem que saber o que tem ali dentro, uma atmosfera explosiva, né? Aí você vai para o risco ergonômico, você tem que saber que o cara tem que sentar com uma determinada postura, com um determinado tempo, né? Tudo isso é cuidado através desse PGR. Só que no risco psicossocial vai um pouco mais além, porque se você considerar a exposição que esse funcionário tem a um ambiente tóxico do trabalho, pode acontecer algum tipo de acidente dessa ordem no exercício dele, dependendo da atividade. E para o empresário, isso é um problema muito sério, porque se afastou um funcionário, por que está se trabalhando muito essa questão do risco psicossocial?
O levantamento só de 2024 ficou em quase de torno de 440 mil afastamentos das mais variadas ordens, todas relativas a problemas de ordem emocional, mental, por estresse, pressão no trabalho, cobrança de meta, chefia tóxica, entendeu? Exigências absurdas com relação ao cumprimento de etapas de metas, entendeu? Provocando depressão, burnout e essas coisas. Todas relacionadas a isso aí, o tal do absenteísmo, entendeu? A constante troca de funcionário que você vai tendo. Rotatividade, o turnover, né? Que se comenta, né? É exatamente por causa disso, porque você tem um funcionário que ele vai chegar lá e não vai se adequar, porque se você não preparar ele antes para a realidade do trabalho, muitas vezes você perde funcionário bom que você poderia transformar ele em um funcionário adequado àquela função. Faltou da tua parte de informação. Então, de uma certa forma, a implantação desse risco psicossocial para levantar a exposição disso, ele vai também cuidar dessa linha de trabalho, onde você vai poder também informar o funcionário que você está contratando, os riscos que aquela função oferece, entendeu? Desenvolver temáticas, aplicativos, ferramentas que possam, de uma certa forma, trabalhar o emocional desse funcionário para que ele possa, talvez, suportar uma carga que muitas vezes, mesmo não sendo aquela carga excessiva, mas ajuda ele a controlar a situação. A empresa vai começar a observar isso, entendeu? Tudo isso, gente, visando no produto final, na linha final disso tudo, você ter alguém dentro do teu setor empolgado, entusiasmado, vestindo a camisa que você gostaria que vestisse, para poder você ter o retorno depois, financeiramente, lá no final. Porque você vai montar uma equipe harmoniosa, coesa, cúmplice de um mesmo projeto, de um trabalho, no melhor sentido de se falar, né? Para que todos os congregados possam realmente entender e a firma como um todo crescer, não só a empresa, o CNPJ, os seus proprietários, mas também o seu corpo efetivo de trabalho, que é o que sustenta. Se a gente for considerar realmente qual que é o maior patrimônio da empresa, é aquele que vai tocar a atividade. Não é o patrão que vai sair lá e pegar no breu, na atividade física, e vai produzir. É aquele funcionário que ele contratou. E se a gente considerar que todos esses riscos, esses 5 riscos anteriores previstos na NR1, eles tinham uma normativa, uma conduta para avaliação, né? A gente não pode esquecer que não adianta você fornecer o melhor equipamento de proteção individual, a melhor ferramenta para ele trabalhar, o melhor equipamento de top de linha mesmo para ele trabalhar na atividade dele, se você não cuidar e preparar ele para tudo isso aqui. Porque pode ser que a não efetivação do cuidado adequado com essa forma, ou seja, o emocional do funcionário, vai redundar em algum momento nesse tipo de consequência. Garcia, isso talvez não precisaria se, né, as empresas, os empresários, gestores estivessem, né, preparados para isso, né, para lidar com isso, né? E aí não é uma crítica, não é um julgamento, porque a gente só faz aquilo que a gente sabe fazer, né? Exato. Eu não faço aquilo que eu não aprendi, não tem como, né? Eu não aprendi, não tem como eu executar. Então, eu falo que muitos gestores, né, empresários, donos de pequenas e médias empresas, não foram ensinados a lidar com o seu time, com o seu funcionário. Acho que na base do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E já não é mais assim, né? Riscos ergonômicos a gente consegue ver, com biológico e etc. Agora, um risco psicossocial, na maioria das vezes, a gente não consegue ver. Né? Você pode ver um líder sendo muito tóxico com o seu funcionário. É visível para você, mas a sobrecarga de trabalho, a pressão diariamente, enfim. A gente só vai ver quando tem um turnover, absenteísmo, a falta existe, enfim. Aí você, né, começa a buscar a explicação. Mas por que a minha equipe não está produzindo? O que está acontecendo? Tem alguma coisa por trás. E é difícil, se você não tiver um olhar crítico, entender, né, dessa maneira. Porque é isso que vai fazer com que o teu time tenha resultado. Ele em plenitude, né? O que a gente comenta aqui, seu Felipe, é interessante assim. Tudo isso que nós falamos daqueles riscos anteriores, é interessante a gente entender assim, nós estamos trabalhando só os efeitos. A causa está aqui. A causa é o funcionário. Pois é. Se a gente começar a trabalhar dentro dele, esses efeitos, inclusive a visão, por exemplo, eu pego muitas vezes frente de trabalho para tocar de funcionários que já vem de um ambiente, de um hábito, né, de segurança do trabalho já super desenvolvido. Então eu não tenho trabalho nenhum com ele, porque ele vai seguir sempre dentro das normas, como o uso de EPI,
comportamento seguro, entendeu? As campanhas, eles sabem muito bem como é que funcionam, né? Aquelas campanhas motivacionais também, eles se engajam, porque já tem essa cultura, eles já têm essa cultura. E essa cultura, ela tem que ser estendida a todos os outros funcionários, porque o maior beneficiado, no final das contas, é o funcionário. Porque você pega, por exemplo, uma empresa onde você tem um alto índice de afastamento, quando a gente falou de 440 mil, só ligado a essa parte. Em 2024, afastamento? De afastamento por problemas emocionais, psicossocial, o custo é maior para a Previdência Social. E ela nunca achou interessante isso. Por que ela criou essas normas? Porque na década de 70, antes dessa portaria sair em 78, o índice de acidente de trabalho era muito alto. E ninguém se preocupava com tanta preocupação assim a entender o que estava acontecendo. E o que chamou atenção foi a evasão de rendas do Caixa da Previdência Social com esse tipo de situação. Aí começou a se tomar a providência. E quando a gente detona um gatilho, você não tem como assegurar, porque uma situação vai trazendo a outra. Se criou 28 normas regulamentares de segurança do trabalho de início, hoje nós estamos com 38. Foram agregadas algumas e aperfeiçoadas outras. Por quê? Cada posto de trabalho tem uma característica diferente. Uma exposição diferente, uma conduta diferente de ser cobrada também, entendeu? E a gente tem que considerar o emocional do funcionário exatamente para quê? Se ele está apto ou não àquela função. E isso, as empresas, sejam elas do tamanho que sejam, elas têm uma necessidade urgente, gente, de procurar especialistas, pessoas preparadas para poder orientá-los com relação a como definir o perfil do funcionário adequado a cada função. Isso tudo visando o equilíbrio e a harmonia dentro do local de trabalho como resultado final na produção para a empresa. Garcia, você tratou bem agora. Olha como isso assim, a gente vai para vários lados quando a gente fala sobre esse assunto. A gente vai falar sobre contratação, a gente vai falar sobre líder, a gente vai falar sobre, né, a cultura dentro de uma empresa, etc. É óbvio que você vai ter pessoas na empresa com mais resiliência, né, mais cascuda, né? Claro. Pessoas que, poxa, você pode esticar um pouquinho mais o elástico, colocar um pouquinho a meta um pouco mais agressiva que ela vai suportar. Né? Porque já é do perfil da pessoa, né? Exato. Por exemplo, por isso que eu tenho um jargão comigo aqui, que quando eu vou contratar pessoas, né, para uma área mais agressiva na empresa, como vendas, eu olho todo o histórico da pessoa. Poxa, a pessoa praticou esporte, ela pratica esporte, porque geralmente quem pratica esporte de alto rendimento, competição, já tem uma resiliência maior, né? Isso já foi vindo desenvolvido, né, com o longo do tempo. Mas tem pessoas que nunca praticou esporte, enfim, não tem nada de errado. Mas talvez essas pessoas chegam com um nível de resiliência menor. E aí, meu amigo, por isso que na contratação você já tem que ver isso, né? Você vai contratar alguém. Então, eu não falo culpado, mas o responsável, na maioria das vezes, é você. O gestor, o líder, porque você vai contratar alguém para a área de vendas. Ah, mas essa pessoa não suporta pressão. Uma vez você tem que olhar se você de fato está colocando aquilo que é cabível para ela poder entregar. Né? A pessoa nunca vendeu 100 mil reais. Ela sempre vendeu 10, 20, 30. Agora você quer que ela venda 100 mil? Né? Olha só, né? Assim, é desproporcional, né? O nível de crescimento que você quer que ela tenha. Possivelmente ela vai ficar frustrada com o resultado. Enfim, vai sentir muita sobrecarga de trabalho, etc. Agora aquela pessoa, né, que tem um nível de resiliência maior, às vezes ela consegue uma pancada, ela consegue absorver um pouco mais de pressão e por aí vai. Então, quando você vai contratar uma pessoa, selecionar a pessoa para o cargo que você tá em aberto na sua empresa ali, você tem que identificar isso muito bem, né? Porque isso influencia no final do dia. E aquelas pessoas que não têm uma resiliência, já vem se preparando, etc., meu amigo, você vai ter que desenvolver isso na tua empresa. Por meio de culturas, de treinamento, desenvolvimentos, de preparação de líderes, né? Você vai ter que desenvolver isso, porque senão você vai estar previamente aí correndo o risco de ser multado, enfim, né? De ser notificado por um risco psicossocial, né? Exatamente. Nesse aspecto, esse setor é o calcanhar de Aquiles, no recrutamento que você determina o teu quadro de funcionário, o perfil dele. Porque se você entender que cada um responde de uma determinada maneira a determinadas situações, para você definir isso, alguém tem que dizer para você como funciona essa análise. E essas ferramentas que há no mercado, todas elas excelentes, vão determinar em algum momento, dependendo do teu objetivo, de onde você quer chegar e que tipo de perfil de funcionário você quer, aquele que você pode delinear, isso aqui está pronto para isso, aquele está pronto para aquilo.
Mas já se passou o tempo do empresário olhar para o cara na rua e contratar ele. Não, ele precisa ter um suporte muito bom atrás disso, porque ali está o teu calcanhar de Aquiles na contratação, na escolha de quem você vai colocar lá dentro, porque quando você coloca, você já está atrelando muita responsabilidade por quem já... É uma herança que você tem, né, Garcia? Eu falo que é uma herança que você tem depois, exatamente. Né? Depois, para você, muitas vezes, se não der certo, para você se libertar disso, tem um custo maior. Muitas vezes, para você dispensar um funcionário, dependendo do funcionário que for, da forma como ele conduziu, isso vai te dar uma dor de cabeça tremenda. Então, se você começa bem dentro da análise do perfil do funcionário, através das anamneses, pelas ferramentas que vêm, não só clínicas, mas principalmente o perfil comportamental, né? Temperamento, personalidade, isso tudo que envolve a pessoa, você sabe quem você está colocando lá dentro. Porque alguém vai dizer para você se a pessoa está pronta para isso, se aquela está pronta para aquilo. Garcia, é inconsciente, mesmo quando não se falava sobre essa nova implementação da NR1, obviamente porque a gente não sabia, mas eu com os meus clientes, a gente já estava se preparando isso. A gente já estava se preparando para isso sem entender que isso um dia poderia, né, vir como uma lei, né, regulamentadora. Por quê? Porque a gente trabalha treinamento de liderança, a gente trabalha uma contratação, recrutamento, seleção, como você está falando aqui agora, né? A gente procura orientar os líderes de como lidar com os seus funcionários, né, com os seus liderados, a gente orienta os donos das empresas, como desenvolver uma cultura forte na empresa, a fim de ter, né, um time forte, uma equipe com resiliência para poder entregar seus resultados. Então a gente já vinha, né, se preparando para isso. E aquelas pessoas que não estavam se preparando vão ter que se preparar agora. E como que essas empresas, Garcia, esses donos de empresa, esses gestores que tomam as decisões, é uma média empresa, já tem um setor de RH. Isso vai ficar para o RH resolver. Com certeza. O RH que vai ter que correr atrás, junto com o segurança do trabalho ali. Enfim, o que essas empresas já poderiam fazer, né? A título de exemplo, já estão nos ouvindo aqui. Isso é muito bom. Né, já estão se conscientizando, orientando daquilo que tem que fazer. Mas a nível prático, o que eles têm que fazer? Né? Eles, empresas, gestores, qual o primeiro passo ou os primeiros passos que eles têm que começar a adotar? Olha, a tendência natural, se confirmando essa prorrogação, é voltar a uma temperatura mais morna, né? Que o pessoal vai pagar para ver naturalmente daqui a um ano se realmente vai implementar. Por uma questão de experiência, a gente sabe que vai chegar daqui a um ano, o cara vai falar, vai prorrogar, e de repente não prorroga. Então eu acho de bom alvitre, a partir de agora, o seu recurso humano, a empresa que não tem ainda, correr atrás realmente de uma consultoria, de uma consultoria da parte de segurança do trabalho, para ele começar a acompanhar, mesmo que de forma informal, né, extra-campo, vamos dizer assim, a evolução desse processo, porque ele não tem como, ele chegou para ficar. Ele pode ser prorrogado mais um ano, outro ano talvez, mas vai chegar uma hora que você vai ter que resolver isso, como já havia acontecer várias vezes dentro dessa lógica, entendeu? Então, se eu sou um funcionário, eu vou realmente me cuidar com relação a isso e ver o que eu posso, diante de uma vamos dizer assim, de uma conversa, de uma entabulação, de um diálogo com alguém de uma consultoria de segurança do trabalho, para poder começar de forma embrionária, ver o que pode ser feito dentro da empresa, orientado para essa empresa de consultoria, para que ele possa realmente, já deixando preparado, para que quando a coisa acontecer, realmente for definido, ele já está com todo o caminho pronto e na implantação ele não sofre nada. Ela já vai correr naturalmente, porque esse processo já está ocorrendo fazendo um ano. Então, a minha orientação, o meu conselho, seria as empresas começarem realmente a observar com muita atenção, com muito carinho, muito cuidado, buscar algum profissional da área, uma consultoria, ou um técnico de segurança, médico do trabalho, e começar no diálogo entre recursos humanos e essa consultoria, ver se pode já começar a estabelecer uma diretriz para que você possa, dentro daquilo que vai sendo acompanhado de evolução em termos de normas, porque haverão novas portarias, com certeza, para regularizar e aperfeiçoar isso, porque começará a se definir como será feito realmente esse trabalho, que serão divididos em 2 etapas, creio eu, né? Você pegar o técnico de segurança e no posto de trabalho levantar o risco psicossocial, é uma coisa que você vai colocar no laudo, no PGR. Agora, dentro do PGR, vai originar um outro documento chamado PCMSO, que vai definir, bom, ali tem um risco psicossocial. Que tipo de exame pode ser feito?
e o médico do trabalho vai definir isso e colocar no ASO os exames que ele fez atendendo esse risco psicossocial. Mas até lá, a forma como vai se fazer isso vai ser delineada, a gente vai acompanhando dentro das atualizações que o Ministério do Trabalho vai mandar, para a gente poder, quando chegar a época da implantação, não passar esse sufoco e entender que o custo disso é relevante em relação ao ganho que você vai ter. No final das contas, o investimento no funcionário, que é o seu maior patrimônio, ele vai compensar através do retorno da produção tua, do empresário, né? No caso do empresário, que é a objetivação de um lucro cada vez maior, tá bom? É a mesma coisa que para você que está nos ouvindo, assistindo aqui agora, se eu desse uma nota de R$50 para você e eu falasse, olha, agora você me dá uma nota de 10, eu tô te dando uma nota de R$50 e eu tô te pedindo de volta uma nota de 10. Pô, você tá saindo no lucro ainda. Tô te dando 50 e você tá me dando 10, você tá saindo no lucro. É a mesma coisa. A título é a mesma coisa. Você vai estar investindo pouco para ter um resultado maior. Então você vai estar me dando uma nota de R$10 para ganhar 50. Exato. Então você vai estar investindo sim, que você vai ter que investir tempo, né? Enfim, recurso também, uma estrutura, mas você vai estar tendo resultado no final do dia. É que esses resultados, né, talvez hoje não é claro para você. Talvez você não acredita nisso. Mas quando eu falo para você, você que é dono de uma pequena e média empresa, você precisa acreditar nisso. Porque o seu time engajado, né, pleno ali, bem emocionalmente, bem fisicamente, ele vai te entregar resultado. Então, você vai ver o resultado no seu lucro, né, no final do dia, no seu faturamento. Então, isso é importante. E é importante, nós falamos aqui nesse podcast muito sobre gestão de pessoas e liderança. E você que trabalha no RH, que é um líder, você tem um papel essencial tanto na implementação para ajudar ali, né, o setor de segurança do trabalho, fazer todo o mapeamento desses riscos também, mas também para implementar essa nova cultura de treinamento, desenvolvimento, de orientação às pessoas, aos novos líderes, enfim. Né? Então é importante que você se atente a isso que a gente está falando aqui também, né? Exatamente. Tudo é foco, questão de foco, né? A gente mudar a nossa mente e começar a perceber que além das questões de ordem prática objetiva, há uma estrutura abstrata, que é o emocional, a ser cuidada, né? E ela é essencial. Ela é a causa de muitos efeitos que você está produzindo, independente porque você não está cuidando da causa. O risco psicossocial, ele veio para trabalhar isso, a causa, que é o emocional do funcionário. O funcionário bem equilibrado, saindo satisfeito com o seu trabalho, se sentindo recompensado, entendeu? Valorizado dentro do trabalho e sem um excesso de cobrança, muitas vezes até desumano. Não estou dizendo que a empresa não possa cobrar, viu, gente? Mas se você vê algumas realidades aí, você vai constatar isso que eu estou te falando, tá? Essa cobrança exacerbada, muitas vezes, por metas, muitas vezes impraticáveis, impossíveis de ser atendidas, por uma questão de necessidade da empresa, está mudando. As pessoas precisam entender isso, né? Você pode continuar fazendo as suas exigências com relação à produção, à produtividade, mas para isso você tem que desenvolver ferramentas para que você possa ter o feedback nisso. Não é só colocar alguém para trabalhar lá e exigir dela que ela atenda a tua necessidade se você não der as ferramentas adequadas, inclusive e principalmente as questões de um ambiente de trabalho saudável, equilibrado, estimulante e que a pessoa se sinta valorizada para trabalhar. Simples assim, tá bom? O como, para mim, é muito importante. O como você faz as coisas. Como o Garcia trouxe há pouco. Você não vai deixar de cobrar, de falar, de dar feedback, de instruir, de colocar uma meta pro seu time. Você nem pode nem vai, tá? Só que o como você vai fazer isso que é importante. Então você tem que ser instruído de como fazer isso, né? Porque se você aprende a como fazer, a como dar um feedback, a como cobrar, a como instruir, a como direcionar o seu funcionário, poxa, meu amigo, né? É o que a gente está falando aqui, a gente falou ao longo desse podcast, né? Você vai ter resultado, você vai ter retorno. Garcia, eu sei muitas delongas, queria agradecer você mais uma vez por ter vindo aqui, né? Você é um membro da nossa equipe, vindo aqui participar, orientar sobre essa lei que possivelmente, essa nova implementação da NR1 vai ser prorrogada para 2026, possivelmente, né? Pelo menos é isso que a gente está lendo, mas isso não impede que gestores, empresários já comecem a olhar para isso. Porque no final do dia, meu amigo, isso não vai vir para te prejudicar.
né? Você vai sair da tua zona de conforto agora, você tá achando que você vai, né, gastar muito dinheiro, você vai ter que investir um pouco a mais, obviamente, tá? A título de treinamento, de consultoria, etc. Mas isso no final do dia vai te trazer retorno, tá? É aquele discurso. Poxa, é a mesma coisa que você tá dando uma nota de 10 para alguém, alguém tá te devolvendo uma nota de 50. Você vai ter retorno com isso no final do dia, tá? Então, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Eu acho que foi muito importante ter você aqui. Nós teremos você aqui para outros assuntos, obviamente, né, ao longo dessa segunda temporada do nosso podcast. E eu deixo, né, se você quiser dar algum recado, fica à vontade. Eu acho assim, para finalizar, quem se aventura hoje em dia, se arrisca e acredita que tem potencial para empresariar algum tipo de atividade, ele tem que se atentar para a nova realidade das coisas, né? Aquela empresa familiar, restrita apenas a um pequeno grupo de pessoas tomando decisões e não se atualiza com relação a esse tópico, a essa questão, ele vai ficar para trás no mercado, entendeu? Porque a nova realidade hoje, em termos de competição, ela exige que o comportamento desses empresários seja alinhado com a oferta de possibilidade de você qualificar melhor, cada vez melhor, seu quadro de funcionários, porque isso redunda no aumento da sua produção, atendendo à tua necessidade financeira. Enquanto ele não entender isso, ele vai ficar patinando e batendo numa tecla que tende fatalmente a agravar o efeito de uma causa que está simples. É você cuidar do teu funcionário da forma como precisa. Essa gestão desse risco psicossocial não é nada de sobrenatural, é apenas mais um que está sendo agregado. A importância vital dela é que um funcionário bem cuidado, ele pode te gerar conforto, entre outras coisas, de você não estar expondo ele a riscos que vão te provocar um afastamento do trabalho e deixar você em situações de aumentar o teu custo, tá certo? Espero que a gente possa ter realmente atendido a necessidade desse podcast, né? E estamos à disposição para qualquer tipo de informação. Meu amigo empresário, gestor, isso vai te impactar de uma maneira ou de outra, mas vai te impactar mais forte ainda se você não se adequar. Exato. Se inscreva para esse podcast, se inscreva no nosso canal, tá? Para receber conteúdos diariamente. Foi um prazer aqui ter você mais uma vez nos acompanhando aí, tá? E compartilhe esse conteúdo com algum amigo que é gestor, dono de uma pequena e média empresa, que você acredita que faria sentido para ele também. Um grande abraço e nos vemos na próxima quinta-feira, às 21 horas. Até mais.